Eu lembro que naquele dia eu tomei coragem. Ai, gente, dói, porque eu era só uma criança, sabe? Quando alguém tá no ponto de tentar suicídio, não é do nada, não é pra chamar atenção, é porque é difícil. Porque é difícil. Bom dia! Vamos falar sobre suicídio. Um dos maiores tabus da humanidade cresceu 5 vezes em 10 anos aqui no Brasil. Mais de um brasileiro se mata a cada hora e outros 3 tentam tirar a vida sem sucesso. Essa conta, segundo o Ministério da Saúde, fecha em 32 mortes por dia no Brasil. E quando acontece perto da gente, muitas pessoas se perguntam: eu poderia ter evitado? Sim, é sobre isso que nós vamos falar. E a gente volta a falar sobre prevenção ao suicídio. Você vai ver agora o depoimento de uma jovem que tentou tirar a própria vida. E hoje ela ajuda outras pessoas a se libertar. Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira. A minha depressão, ela não é uma coisa que hoje me domina, graças a Deus, hoje bem controlada. Só que ela tem os seus picos, né? Quando eu era pequena, meus pais não entendiam muito isso e eles achavam muito que era frescura, né? Como a maioria das pessoas. Eu sofri muito bullying na escola. O pior era em casa, porque eu sempre tive uma relação muito conturbada com a minha mãe. A minha mãe muitas vezes falava assim que eu não ia ser ninguém, porque eu dava muito problema. E as palavras que ela me dizia me magoavam muito. Eu sei que ela falava da boca pra fora, mas doía. Tudo começou a ser um motivo pra eu morrer. E aí eu comecei a pensar como eu devia me matar. Eu lembro que eu tinha 14 para 15 anos. E eu tava na escola e eu matei aula. Tava mal e queria ficar chorando na quadra. E as professoras viram e ligaram pra minha mãe no trabalho dela. E quando ela chegou lá, ela me bateu na frente de todo mundo. E ela foi falando muita coisa pesada pra mim no caminho até em casa. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que ela me largou. Ela falou: quando eu voltar, eu vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer, pra você não me fazer mais passar vergonha. Eu lembro que naquele dia eu tomei coragem. Ai, gente, dói, porque eu era só uma criança, sabe? Eu choro, gente, porque se passaram mais de 12 anos e dói até hoje, porque eu sinto tudo que eu senti naquele dia. Eu sei que você que tá me assistindo às vezes pensa em suicídio, isso é uma coisa que eu quero te dizer. Não passa. Não passa. A Elismara, que graças a Deus superou essa dor, está viva. E hoje, aqui conosco no estúdio, ela veio compartilhar esses momentos e explicar pra gente como é que ela conseguiu dar a volta por cima. Seja bem-vinda, Elismara. Você fica emocionada, a gente também, né? Sim, toda vez que eu vejo. Você gravou esse vídeo? Eu gravei ele no mês de setembro agora, por conta do Setembro Amarelo, que é o setembro mais de combate ao suicídio, né, com uma forma mais eficaz. De prevenção, né? Exato. E aí eu tava vendo muitos casos de pessoas tirando a própria vida muito cedo, assim como eu tinha tentado, muito cedo. E eu senti que estava na hora de falar. Porque assim, quando a gente vai falar, dá muita vergonha. Se expor às vezes a família, uma dor interna, algo que às vezes ainda não está 100% curado dentro de você, dói. Só que a partir de alguns insights que eu tive, eu fiz alguns retiros espirituais, e nesses retiros eu comecei a pensar que talvez tivesse mais do que isso, né? Eu acredito que nada é por acaso, tudo tem um propósito, e eu tinha a minha dor. Ou eu abraçava ela e fazia alguma coisa com isso, ou eu morria junto com ela. Você se livrou da depressão hoje? Hoje eu ainda estou em tratamento, né? Acho até importante essa ressalva das pessoas acham que nunca vão sair disso. Eu acredito sim na cura da depressão. Estou ainda em tratamento, mas hoje eu não sou nem sombra da pessoa que eu era, graças a Deus. Então, sim. No vídeo, esse vídeo aí tem mais de 20 minutos, está no YouTube, né? Isso. Tem quantas mil visualizações já? No YouTube ele já tem 1,5 milhão, mas no Facebook ele já passou de 30 milhões. Eu assisti todo o seu vídeo e eu percebo que em vários pontos do seu vídeo você fala muito da sua mãe. Sim. Da figura da sua mãe, que você não se relacionava bem com a sua mãe, que você sofria bullying na escola. Como que é a sua relação hoje com a sua mãe, depois que você voltou? Você voltou para a vida, né? Sim. Pra mim é uma segunda chance, né?
ainda por um tempo foi uma relação um pouco conturbada, porém hoje eu entendo, depois de algum tempo eu entendi que a minha mãe também tinha as dores dela. Então esse acho que é o primeiro passo para você que quer uma cura para a depressão, é procurar o seu problema e procurar o problema do seu problema. Então hoje com a minha mãe eu tenho uma relação normal, a gente conversa, eu peço conselhos, orações. Nós não tocamos muito no assunto porque eu acredito que doa mais nela do que em mim. Eu não sou mãe, não sei se você é mãe, mas talvez você como mãe entenda que eu acredito que quando uma mãe erra com o filho, ela sente a dor dela e do filho. E eu demorei muito tempo para entender isso. Então hoje eu perdoei a minha mãe e eu decidi pelo perdão porque eu entendi que esse não é uma dor que eu preciso mais carregar, eu já carreguei por muito tempo. E eu não sou Deus para julgar ela pro resto da vida por um erro. Eu já errei muito mais com as pessoas do que eu aguentaria que elas errassem comigo. Então, quando eu entendi que eu precisava perdoar a minha mãe para que a dor sumisse de dentro de mim, foi, acho que é a melhor coisa que eu fiz. Hoje, a gente se dá muito bem. Esse caso aconteceu há mais de 10 anos, você tinha 12 anos de idade. 14 anos de idade. E eu queria que você me falasse o que você acha que desencadeou essa sua vontade de tirar a própria vida. Então, na verdade, foi um processo. Eu lembro que as memórias mais fortes começaram aos 10 anos de idade. Então, com 10 anos, depois com 11 outras coisas que foram se agravando, que às vezes ao olhar dos pais é coisa simples de dia a dia, mas que tem um impacto muito forte na vida dos filhos. Então, umas palavras entravam aqui e começavam com aqueles pequenos pensamentos. Será que eu sou inútil mesmo? Poxa, não sei fazer nada. Será mesmo que eu nunca vou ser ninguém na vida? E aí eu comecei com esses pensamentos, primeiro de que eu não era importante. Não conseguia desenvolver, por mais que eu tentasse na escola, eu era uma criança muito inteligente e eu queria dar orgulho para os meus pais. Então, quando eu não tinha esse feedback, eu percebi que isso começou a se agravar. E aí, depois, ao longo do tempo, também tem o bullying na escola, que eu sofri muito bullying na escola, e uma falta de um porquê. Eu comecei a ter esses pensamentos, tipo, por que eu tô aqui? Eu não via um depois. A gente subestima muito o que a gente pode fazer em um ano, uma década, né? Então, é aquilo que a doutora falou antes, você não consegue olhar além. Então, eu não via um propósito. E aí foi que eu comecei a achar que não faria diferença não estar aqui. Eu pensava, meus problemas vão acabar, os problemas dos meus pais vão diminuir, eu não vou mais ter problema na escola. Então esse negócio, eu comecei a achar que eu não valia e que ninguém se importaria se eu fizesse isso. O que é muito errado, né? Porque na verdade quando você tenta suicídio, quando você consegue, infelizmente, não é você que morre, não é só dor que morre. As pessoas ao seu redor morrem junto com você. Você se sentiu um pouco egoísta? Muito. Eu não me culpo hoje por ter sentido o que eu senti. Eu me culpo por não ter tentado mais, por não ter ouvido mais e não ter falado mais. Isso é até uma coisa que eu queria muito ressaltar, não sei qual câmera que tá. Pode ser nessa aqui. Para você que estiver em casa, fale, você precisa falar. As pessoas precisam saber o que está acontecendo dentro de você. Porque às vezes as pessoas falam, acham que é mimimi, acham que é frescura, ninguém vai me entender. Alguém vai te entender. Alguém vai parar e vai prestar atenção no que você tem para falar. Não só a família, às vezes o CVV, às vezes alguém de fora, um amigo, entendeu? Então eu me culpo por não ter falado mais naquela época. Talvez se eu tivesse procurado ajuda, eu tivesse tentado fazer alguém me entender. Porque é aquele negócio do trauma, né? Cada pessoa tem um copinho de trauma que ela consegue aguentar a dor. Não tem como eu mensurar a minha dor com a sua ou com de outra pessoa. Então talvez ela não entenda a sua dor, mas ela pode conseguir fazer você enxergar além daquele blank da depressão. A gente está com a psicóloga hoje aqui, daí inclusive a Elismara falou assim, é muito bom, claro, a gente precisa de uma ajuda, né, de um profissional, mas Exato. Quem está perto é a primeira ajuda, né? É o primeiro socorro. É e porque a pessoa você tem que se ligar disso. Você vai recorrer para quem você acha que vai se importar.
E eu sei que tem gente que às vezes pensa que ninguém se importa. Eu sei que às vezes você pensa que ninguém se importa com você. Existem pessoas que se importam. Procure essas pessoas. O mundo não virou as costas para você. O mundo não te esqueceu. A sua vida vale a pena sim. Então é isso, é procurar o primeiro contato. Eu, como não tinha ainda essa relação estabelecida com a minha mãe, o que me ajudou nesses 12 anos foram os meus amigos. Eu acredito muito em propósito de Deus, sou cristã, e acredito que talvez a minha mãe sentia tanta dor que ela não conseguia ver a minha. Mas Deus colocou pessoas no meu caminho que viram. Então eu acredito que procurar amigos, pessoas que estão próximas de você. Michele, a Lismara trouxe um alerta aqui pra gente em relação principalmente às crianças e adolescentes, né? A gente falou dos transtornos, depressão, mas tem uma coisa que vem muito antes, né? Que é o bullying, que é o assédio. Gostaria que você falasse isso até principalmente para os pais e professores ficarem alertas a isso, né? Sim. Tem crianças que não falam. Exatamente. E na verdade, não falam não só por medo, às vezes pode ser até por medo, por vergonha, por uma série de coisas, mas também porque desconhecem que estão vivenciando aquilo e que são vítimas, vamos chamar assim, vítimas da sociedade ou do contexto que elas estão inseridas. E às vezes pode ser até natural para elas, porque às vezes a criança viveu num contexto familiar que foi opressor, que foi de extrema repressão e naturaliza isso para todas as relações dela. Então assim, às vezes demora para ela virar aquela chavinha, sabe? Nossa, eu tô passando por uma coisa, preciso pedir ajuda. Às vezes precisa mesmo de uma intervenção. E aí, no caso da escola, ter aquele professor lá, aquela peça-chave, aquele diretor, aquele psicopedagogo, quem for, para olhar, nossa, por que essa criança é mais quieta, é mais isolada, não se concentra na escola, exatamente, tem notas baixas, você tem que exatamente, perceber tudo isso é apenas assim, um alerta para algo maior que está por trás, entende? Essa falta de atenção e tudo mais. Às vezes você tem uma tatuagem aí, muito expressiva na sua vida, a gente vai mostrar a tatuagem dela, eu queria que ela resumisse essa história aí, ó, da tatuagem, o que significa para você? Mostra aqui pra gente. Dá pra ver aí? O que é? A gente vê tá ali... escrito Remember, que na verdade esse é o meu lembrete para dias difíceis. Quando eu tentei o suicídio, após isso eu estava no quarto do hospital e depois que a minha tia saiu de uma conversa comigo, o médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim, por que você fez isso sendo tão jovem? E aí eu contei pra ele, falei, olha, se viver é sofrer, eu não quero mais viver, eu não vejo motivo de viver, não sei por que eu nasci. E aí ele pegou e falou muito calmo assim, ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos, ele falou, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, sim, são os meus batimentos. Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei, como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos assim. Na vida, ele falou assim, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar e ele olhou pra mim e ele falou assim, um dia você vai entender por que você tá passando por isso hoje. Você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio pra trocar minha sonda, eu perguntei o nome dele. Eu falei, eu queria agradecer o médico, você pode me falar o nome dele? Ela falou, qual médico? Ele ainda não veio te ver. Eu falei, o médico acabou de sair daqui, será que não era um enfermeiro? Ela falou como ele era, e aí eu dei as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim, amada, eu tô aqui fora do seu quarto o tempo inteiro e ninguém entrou aqui. Então, era Deus falando com você. E por muito tempo eu não entendi o meu milagre. Eu não aceitava, porque a pessoa que tá com depressão, ela se sente tão inútil ao ponto de ela achar que até Deus não presta mais atenção nela. E hoje eu vivo da minha fé. O que me mantém aqui é o meu testemunho. É muito difícil, porque depois disso não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Mas eu não queria mais desistir, eu entendi os altos e baixos. E eu entendi que é justamente pelo buraco da ferida que a luz entra na gente. Quando a gente se machuca e vai para o hospital e se rala, vamos supor, você precisa esfregar, você precisa lavar, aquilo dói, mas sara, é a única forma de sarar. E eu demorei muito tempo para entender e aceitar isso. E foi dentro de um retiro que eu revivi essa experiência e eu entendi quem tinha entrado no meu quarto. E aí eu tomei isso como um propósito de vida.
poder tentar levar um pouco de esperança para as pessoas que já não têm mais. E eu sei o que elas sentem. Eu choro quando eu vejo o vídeo, não porque é a minha história, mas porque eu vejo a história de milhares de outras pessoas que não falam, que é o que ela falou. Os casos hoje, a maioria, eles não falam, não tem um diagnóstico, porque eles não procuram ajuda. Então eu tomei isso como um propósito, e se salvar uma vida, já valeu a já pena. vale a pena. Quando eu vim para cá hoje de manhã trabalhar, eu pensei a mesma coisa. Se com o nosso programa, nossa conversa, a gente conseguir salvar uma vida, você que nos assiste, está precisando tanto de ajuda, já valeu a pena. Eu agradeço muito, muito. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre suicídio, sim. Tem que falar, gente, tem que alertar, tem que ajudar. A gente está muito hoje, ó, na tela do celular, na tela do televisor. Tem que olhar aqui, ó, no olho. Olhe no olho, converse, abrace e reserve um tempo para essa pessoa. Essa pessoa quer um tempo, ela quer te ouvir. Essa é a melhor ajuda, a maior ajuda que você pode dar, e o amor. Muito obrigada. Quem quiser seguir você no Instagram, tirar dúvidas, conversar, porque você também conversa com as pessoas. Eu abro esse espaço para as pessoas que precisam, às vezes, se você quiser só desabafar ou pedir ajuda. Eu não tenho a cura para nada, mas o meu ouvido tá aqui. Eu acredito que partilha salva vidas. Então, o meu Instagram, meu canal. Qual que é a Lismara? @Lismara Moreira. Tudo junto. Lismara Moreira. Acesse lá, que ela já postou um monte de vídeo aqui do programa e vai conversar com você. Doutora, muito obrigada, Michele, por ter vindo, tá bom? Obrigada eu. Então tá bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais destaque, é rapidinho. A gente falou aí de prevenção ao suicídio. Vamos reforçar então o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que a gente mostrou no início do programa, né? A reportagem falando que os voluntários estão lá para atender você, né? Você não precisa se identificar, vai ter uma conversa franca, aberta, ninguém vai julgar você. Então diz que 188, ligação gratuita. No programa de hoje, com a psicóloga Michele Ribeiro. Ela vai estar conosco aqui no estúdio. E ainda, os serviços de apoio a pessoas com depressão oferecidos pela rede pública e o Centro de Valorização da Vida, que do outro lado da linha oferece ajuda voluntária e anônima. E a gente conta com a sua audiência, com a sua participação nesse assunto tão sério, tão importante e que pode salvar vidas. Em várias cidades existem os CAPs, até a doutora poderia falar melhor sobre os CAPs, que são os centros aí de atendimento a pessoas com problemas psicológicos, né? Psicossocial, exatamente. O primeiro local para você buscar ajuda seria lá, né? De repente, no momento de crise, se a pessoa tiver alguém ali, né? Tem um amigo que encontrou um outro ali no momento de crise, o primeiro lugar a ser levado é ali, que você vai receber as devidas orientações, né? E claro, assim, buscar ajuda, isso é ajuda gratuita, que você recebe, claro, que é oferecida. Porque o tratamento ele é caro, a gente, né? Exatamente. Que é um tratamento caro, você tem que comprar medicamentos, você tem que fazer sessões com psicólogos, psiquiatras, isso aí não é barato. Então a rede pública hoje, ela oferece, a gente já continua falando mais sobre isso, eu peço licença, sobre prevenção ao suicídio aqui no estúdio com a psicóloga, a Michele Ribeiro, que está conosco aqui. Quem toma essa decisão de tirar a vida, né, através do suicídio, está sofrendo muito. Como a gente consegue reconhecer um pensamento suicida? Olha, primeiro momento que a gente precisa se ater é no acolhimento, né? Então, assim, uma pessoa que está sofrendo muito, ela quer matar a dor e não a si própria. Então, assim, ela tende a ter pensamentos muito negativos, ela não tem uma esperança na vida, existe uma desesperança, ela não consegue ver além daquilo que está ali como resolução para ela. Então, o se matar se apresenta como algo que é a última alternativa, ela não consegue ver além, outras possibilidades, ampliar esse olhar dela. Então, a gente percebe quando a pessoa tem pensamentos muito negativos, né? Muito pessimistas, é um indício, né? Quando você conhece um pouco mais essa pessoa. E os números dos suicídios aqui no Brasil são altíssimos, né? Segundo o Ministério da Saúde, é um suicídio a cada 46 minutos. 30% maior que as vítimas de AIDS, é isso? Exatamente, é isso mesmo. E assim, esses dados são interessantes porque são aqueles que foram notificados. Só que existem também
os não notificados, que é quando você chega-se no pronto atendimento, talvez por um despreparo dos profissionais, a gente não sabe, mas aí eles colocam lá que a pessoa teve um problema no pé e foi encaminhado para psiquiatra, e aí no dia seguinte tem alta, por exemplo. Né? Então, assim, o que acontece? Existe também um desconhecimento das pessoas, uma falta a gente precisa trabalhar com essa questão também na sociedade, capacitação da equipe profissional, a equipe de saúde, e também tem a questão da vergonha, né? As pessoas sentem vergonha de falar sobre suicídio. Muitas vezes, quando acontece um suicídio na família, né, a família não quer que divulgue como suicídio. E aí isso dificulta também esses casos como sendo não notificados, né? A imprensa também faz uma meia-culpa, está fazendo, mas está revendo tudo isso. Inclusive, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha, né, para os jornalistas lidarem com essas situações. Né? Eu gostaria até que a senhora falasse sobre essa cartilha, o que é recomendado no caso de uma cobertura jornalística na hora de divulgar casos de suicídio. Falar sobre suicídio, ao contrário do que se é disseminado, não vai incentivar ou influenciar a pessoa a cometer suicídio. Pode influenciar se a cobertura jornalística, a mídia, for sensacionalista e ela descrever a forma como a pessoa se matou, se a pessoa abordar dessa forma, o jornalista abordar dessa forma, vai sim motivar, vai facilitar a pessoa que já está buscando, já tem pensamentos suicidas, uma forma, aquela forma foi a mais fácil, e vai incentivar ela a buscar aquela forma. Só que, por outro lado, se você fala numa reportagem, aconteceu o suicídio, mas por outro lado, a pessoa tinha depressão, tinha alguma coisa que levou a isso, porque não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno para cometer um suicídio, né? Mas se a reportagem for informativa, falar sobre prevenção, ela vai ser muito mais de utilidade pública do que, né, uma coisa sensacionalista. Então, é importante sim falar sobre o suicídio. Você falou aí da depressão, né? A gente falou das dores da alma, das doenças da alma. São esses transtornos aí que podem desencadear essa chavezinha aí para um suicídio? Na verdade, é um conjunto de fatores. Existem alguns transtornos que predispõem esse ato, né? Como, por exemplo, transtornos de ansiedade, né? Transtornos de humor. E ainda mais se eles tiverem alguma comorbidade, alguma outra doença em paralelo com elas, ou, por exemplo, uso e abuso de drogas, de álcool e drogas, isso também pode aumentar o risco de suicídio. Mas assim, a gente não pode pensar que são só quem tem algum transtorno, alguma doença mental que comete suicídio. Às vezes tem um conjunto de fatores no contexto familiar da pessoa que geram um sofrimento muito grande que ela não consegue lidar com aquilo. E se ela tem uma comorbidade, né, alguma doença em paralelo, a depressão, por exemplo, aí isso pode facilitar esse ato em si. Mas assim, a questão é a gente ficar atento a esses sinais que a pessoa dá, no sentido de não estou aguentando mais, que a pessoa pode manifestar isso com diversos comportamentos, desde isolamento, né, ela não consegue ver... A pessoa pede ajuda de alguma forma, ela né? pede ajuda, e assim, até aqueles mitos, né, que a gente encontra de, a pessoa está querendo chamar a atenção, como foi um pouco que você falou antes. Não, ela está pedindo socorro de alguma forma, mas não sabe como, né? Então, outra questão, quem avisa que vai se matar, gente, prestem muita atenção. O que acontece, doutora? A pessoa avisa, a gente não liga, não vai, tá falando para chamar atenção. Não, é um mito, exatamente. A pessoa, ela está pedindo ajuda, né? Não necessariamente conscientemente, me ajuda, enfim, mas é porque ela não está aguentando mais, ela quer acabar com aquela dor que está insuportável, né? Então, assim, e quem precisa dessa ajuda, sente essa dor, precisa falar sobre isso. E aí cabe às pessoas ao redor, as pessoas que estão próximas, acolherem essa pessoa, ouvir. Porque assim, quando a pessoa fala o que ela sente, ao invés de guardar e sentir a dor aumentar, porque a tendência é que ela aumente, ela vai sentir um alívio. Esse primeiro momento do alívio, do falar que está doendo, é importante. E a pessoa precisa ter uma escuta ativa, sabe? Um ouvido atento
para dizer, não, eu tô aqui com você, né? E segurar literalmente na mão e buscar ajuda junto. Porque entender também que sozinho ele não vai conseguir, precisa de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para poder fazer um acompanhamento. O que acontece muitas vezes é a gente tentar distrair a pessoa, a gente não toca no assunto, a gente fala de outras coisas e não quer tocar na questão do suicídio. Então é importante, você que nos assiste, você tem alguém perto de você, um amigo, um familiar, pergunte, né? Chame ele. E uma coisa interessante de pensar também é que os vínculos, eles ajudam a pessoa a poder não cometer, entendeu? A se fortalecer, porque quanto mais pessoas ao redor que estejam apoiando, sejam amigos, familiares, no ambiente profissional, se tiver esse apoio, melhor reduz o risco dela cometer. Porque assim, se a gente falar dos fatores de risco do suicídio, a gente vai pensar na questão de desemprego, que envolve mesmo questão social. Sim. Desemprego, além dessas doenças que a gente já comentou, que também tem a predisposição da pessoa, que são os pensamentos mais negativos, que fazem com que ela tenha uma visão limitada da vida, das pessoas, das coisas, das relações, e que colaboram com que ela não veja além daquilo. Né? Então, além disso, junto a esses outros fatores, né, se ela tiver alguma predisposição ao desenvolvimento da depressão, por exemplo, que os pensamentos colaboram com isso, junto a doenças também, por exemplo, câncer, se a pessoa tem essa doença, tem esses pensamentos, a tendência dela desenvolver uma depressão e cometer suicídio leva a uma desesperança, né? E isso pode acontecer também. Então, existem vários fatores que juntos levam a isso. A gente não pode alegar que o suicídio é devido a uma única causa. São vários fatores. Existe tratamento também. Existe tratamento. Falando nisso, né, a gente percebe aí que o suicídio hoje é um caso de saúde pública. Ansiedade, depressão, estresse e uma enorme solidão. Mesmo no mundo cheio de pessoas, parece que ninguém tem tempo para você. E é nessa hora que entra em ação o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Do outro lado da linha, alguém disposto a te escutar. Uma ligação que pode salvar uma vida. Alô? Quando a gente tem um apoio emocional, a gente começa a trabalhar com prevenção do suicídio, a gente consegue minimizar isso. É muito importante você ter alguém que escute, alguém onde você possa falar. É através de uma ligação sigilosa e privada que voluntários atendem todos os tipos de pessoas que precisam desabafar. O Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo. Uma das queixas mais recorrentes na tentativa de suicídio é a solidão. O Centro de Valorização da Vida presta serviço voluntário e gratuito para pessoas que precisam de apoio emocional. Nós nos concentramos apenas na pessoa, no sentimento dela naquele momento, né? Mas as ligações, as conversas se dão de uma maneira que, ao final, a pessoa está mais calma. Quando ela mesma fala, né? Ai, que bom, agora eu estou mais tranquilo. O Centro de Valorização da Vida existe em todo o país. A solidão, em um mundo tão cheio de gente, pode acabar com um simples alô. A gente fala que normalmente o suicídio, 90% dos casos pode ser prevenido. Então, é uma forma também, quando você fala sobre o suicídio, quando você conversa, quando a pessoa pode desabafar, é uma forma de ajudar a prevenir também. Pois é, e por trás de uma ligação sempre existe um sofrimento muito grande. Mas a gente lembra que os voluntários não têm condições de fazer nenhum diagnóstico. O que eles fazem, na verdade, é ouvir as pessoas e, por meio da conversa, indicar locais específicos e gratuitos onde é possível conseguir ajuda. E você que está passando por um momento difícil, presta atenção nesse número que vai aparecer agora aqui na nossa tela. 188, a ligação é de graça, de qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora do dia. A conversa vai ser de forma sigilosa, sem julgamentos e sem críticas. Esse telefone aí é válido para todo o Brasil, é de graça, você pode ligar lá.